Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Graça e paz no nome de Yeshua HaMashiach. Meu amigo e minha amiga, hoje eu estarei falando sobre a fé. Exatamente. Hoje eu deixarei detalhes importantíssimos sobre a fé. Detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, meu amigo, se você quiser saber tudo sobre a fé, assista esse vídeo até o final. Veja as perguntas que provavelmente você não sabe responder. A primeira pergunta é a seguinte: quem escreveu o livro de aos Hebreus? Porque é no livro de aos Hebreus que fala sobre a fé poderosa. E aí surge a primeira pergunta: quem escreveu o livro de aos Hebreus? Você sabe? Então, provavelmente não. Nesse vídeo, você vai aprender sobre isso. Vamos para a segunda pergunta. O que é a fé? Você sabe o que é a fé? Então, você vai aprender agora. Outra pergunta. Existem quantos tipos de fé? Você sabe quantos tipos de fé existe? Não sabe? Então, você vai aprender nesse vídeo de hoje. Vamos para mais uma pergunta. Qual é a cor da fé? Você sabia que a fé tem uma cor? Exatamente, meu amigo. A fé tem uma cor. Entendeu? Outra pergunta importante. Qual é o tamanho da fé? Qual que é o tamanho da fé original? Então, vamos falar sobre isso. Como a fé chega até nós? Como que a fé vai nos alcançar? Você sabe? Então, você vai aprender isso nesse vídeo. E aí, surgem mais algumas perguntas. Deus tem fé? Olha a pergunta, pessoal. Sistemática, não é verdade? Uma pergunta burocrática, difícil. Deus tem fé? Deus acredita em alguma coisa? Então, meu irmão, você vai aprender isso nesse vídeo. Mais uma pergunta. Qual o homem de maior fé do Antigo Testamento? Outra pergunta. Qual o homem de menor fé do Antigo Testamento? Outra pergunta. Qual é o homem da maior fé no Novo Testamento? Mais uma pergunta. Qual é o homem de menor fé no Novo Testamento? Então, tudo isso, pessoal, você vai aprender. Só que existem outras perguntas. Por exemplo, qual é a mulher de maior fé no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, meu irmão? Então, você vai aprender tudo isso e muito mais. Portanto, pegue o papel e a caneta, se aproxime, chegue bem pertinho para fazer todas as anotações possíveis. Mas antes de tudo, não se esqueça, meu amigo, de se inscrever em meu canal. Já deixa aí a sua inscrição para me ajudar no crescimento. Deixa o like, curta esse vídeo, divulgue também para mais alguém e também deixe na descrição o seu comentário. Tá bom? Isso vai me ajudar muito a entender o seu ponto de vista. Eu quero te conhecer, eu quero saber o seu ponto de vista em relação a esse vídeo. Então, para mim, é muito interessante você deixar um comentário na descrição, tá bom? Vamos então, pessoal, aos estudos. Então, pessoal, o nosso tema de hoje está no livro de aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, não enxergamos. Porém, é a certeza das coisas que aguardamos ou esperamos. Então, meu amigo, este versículo é muito burocrático. E a pergunta principal de hoje foi a seguinte: quem escreveu o livro de aos Hebreus? Então, pessoal, as nossas Bíblias não descrevem ou não explicam quem foi o escritor do livro de aos Hebreus. Porém, a Bíblia King James, do ano 1611, explica que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de aos Hebreus, tá bom? Então, se alguém perguntar quem escreveu o livro de aos Hebreus, você vai responder: provavelmente foi o apóstolo Paulo,
Porque a Bíblia, King James, diz que foi o apóstolo Paulo quem escreveu o livro de aos Hebreus. Esta é a primeira pergunta, é burocrática, poucas pessoas sabem disto, tá bom? Mas você vai pesquisar na Bíblia King James, e aí você vai encontrar esta explicação, tá bom? Outro detalhe, nesse livro de aos Hebreus, capítulo 11, fala sobre 18 definições de fé. Exatamente, pessoal. E apresenta também 17 pessoas que tiveram fé em grandes proporções. Olha aí, pessoal. O livro de aos Hebreus traz 18 definições de fé. Também o livro de aos Hebreus apresenta 17 pessoas que tiveram fé em grandes proporções. Inclusive, fala de 4 grupos de pessoas no livro de aos Hebreus, capítulo 11. 4 grupos de pessoas que tiveram fé. Esta é a nossa primeira pergunta, tá bom? E resposta. Quem escreveu o livro de aos Hebreus? O apóstolo Paulo. Vamos passar agora para a segunda pergunta. O que é fé? Se alguém fizer essa pergunta para você, o que você responderia? O que é a fé? Então, pessoal, a fé, biblicamente falando, é derivado de uma palavra que significa fidelidade. A palavra fé é uma miniatura de fidelidade, entendeu? Então, o que é fé? É sinônimo de fidelidade. Este detalhe é baseado na questão linguística, idiomática, tá bom? Porque a palavra fé, em latim, é fides, de fidelidade. Então, a palavra fé é uma miniatura da palavra fidelidade. Isso que é muito forte. Outra questão é o seguinte, no livro de aos Hebreus, capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento. Então, no livro de aos Hebreus, a fé é a raiz, ou considerado como a raiz, ou o ferro que está por dentro do concreto. Entendeu? Então, assim, pessoal, o que é fé? Tem vários pontos de vista, ou várias definições. A primeira definição de fé é que fé é fidelidade. A segunda definição de fé é que a fé é a raiz, é o ferro do concreto. A terceira definição de fé é que a fé é um dom ministerial. Porém, pessoal, esse dom ministerial que é a fé não evita as dores, os problemas, tá bom? A fé não evita problemas, dores, doenças, mortes. Não. A fé te dá força, te dá vigor para você ultrapassar todos os problemas da sua vida. Entendeu? Então, para que serve a fé? A fé serve para você alcançar a sua vitória, passando por todo tipo de luta, de prova. Entendeu? Então, a fé te dá sustentabilidade. A fé te dá sustentabilidade. Você não é uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque você tem fé. Você entra na cova dos leões e passa para o outro lado. Entra na fornalha de fogo e passa para o outro lado. Você entra no vale de Jaboque e passa para o outro lado. Por quê? Porque você tem fé. Entra no vale da sombra da morte e passa para o outro lado. Entra no vale de ossos secos e passa para o outro lado. Entendeu? Você morre, mas você passa para o outro lado, pela fé em Jesus. Então a fé, pessoal, tem várias definições, tá bom? Então se alguém perguntar o que é fé, você vai responder que a fé tem várias definições, baseado na questão linguística, idiomática e também na questão cultural, tá bom? Vamos então, pessoal, passar para mais uma pergunta. Existem quantos tipos de fé? Esta é uma pergunta que não quer calar. Quantos tipos de fé existe? Então, meus amigos e minhas amigas, existem basicamente ou praticamente 5 tipos de fé. A fé mais conhecida é a fé nativa. Olha aí, pessoal. A primeira fé,
nativa. A segunda fé é a fé natural. A terceira fé é a fé espiritual. Aí vem o quarto tipo de fé, que é a fé sobrenatural. E o quinto tipo de fé, que é a fé milagrosa. Anotou tudo aí? Precisa repetir? Então eu vou repetir. A primeira fé é a fé nativa. A fé que você nasce com ela, sabendo que sua mãe é sua mãe. Isso é um tipo de fé. Toda criança tem. Mas depois vem a fé natural, que você acredita em uma imagem de escultura, ou acredita em mais alguém. Isso é um tipo de fé natural. Todo mundo tem esta fé. Mas depois, quando você aceita Jesus, vem a fé espiritual. Pessoal, você aceita Jesus, você recebe uma fé espiritual. Porém, no decorrer do tempo, ou dos anos, a fé espiritual se une com a fé sobrenatural. E por fim, a fé sobrenatural se une com a fé milagrosa. Aí você sai curando as pessoas e muitos milagres acontecem na face da terra. Então, basicamente, existem aí 5 tipos de fé. Volte o vídeo e faça as anotações para você não se esquecer. E aí, pessoal, vem mais uma pergunta. Qual é a cor da fé? Então, meu amigo, tudo na Bíblia, ou praticamente tudo, tem uma cor. Por exemplo, o pecado é de cor vermelha. Não é verdade? Está escrito em Isaías, capítulo 1. Ainda que o vosso pecado seja da cor de escarlata ou de carmesim, vermelha. Então, meu irmão, o pecado é vermelho. Não é verdade? Porém, quando você estuda a Bíblia, você vai entender que a cor da pureza é a cor branca. Então, qual é a cor da santidade? É a cor branca. Entendeu? Então, a santidade tem a cor branca. O pecado tem a cor vermelha. E a fé? Qual é a cor da fé? Olha que pergunta, meu irmão. Qual é a cor da fé? Então, meu irmão, a cor da fé é azul. Exatamente. Porque fé fala de céu. Entendeu? Quando estamos falando de fé, estamos falando de uma coisa espiritualizada. Então apontamos para os céus. Por isso, meu irmão, a cor da fé é a cor azul. Também o mar tem a cor azul. Entendeu? Porque a fé abrange todos. Então, se você estudar os originais, você vai entender que o pecado é vermelho, você vai entender que a santidade é branca e a fé é azul. Entendeu? Por causa da cor do céu. E a fé é uma coisa espiritualizada. E o céu é um lugar onde Deus mora, espiritualizado. Então, esse detalhe é muito importante. E depois você vai estudar sobre a cor de cada dom ministerial. Porque cada dom ministerial tem uma cor, tá bom? Vamos estudar agora, pessoal, sobre o tamanho da fé. Se alguém perguntar para você qual é o tamanho da fé, o que você vai responder? Que tamanho é a fé original? Deus criou a fé de qual tamanho? Né, pessoal? Deus criou a fé de qual tamanho? Porque você que está me assistindo tem um grau ou um tamanho de fé, claro. Mas eu estou falando da fé original. Qual foi o tamanho da fé que Deus criou? Então, meu amigo, esta fé original, ela é universal. Entendeu? É feita a sabedoria. Qual que é o tamanho da sabedoria? Meu irmão, a sabedoria é infinita. A sabedoria é infinita. Igual a fé. A fé é infinita. A fé é universal, é global. A fé não tem tamanho. Entendeu? Isso aqui é muito forte. Porque você tem um pouco de fé dentro de você. Entendeu? E esta fé pode ser acrescentada, pode ser aumentada. Você já leu aquele versículo de Romanos, capítulo 11, versículo 33, que fala: ó profundidade de Deus, tanto em conhecimento e em sabedoria. Então, meu irmão,
Deus tem uma profundidade muito grande em conhecimento e em sabedoria, mostrando que o conhecimento, a sabedoria é infinito. Assim também é a fé. A fé é infinita. Por isto, meu amigo e minha amiga, se alguém perguntar para você qual que é o tamanho da fé, você vai falar que a fé é universal. A fé é gigantesca. Porém, houve um homem na Bíblia que falou para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, né? Acrescenta a minha fé. Então tem muita fé para ser acrescentada. Porém, Jesus falou o seguinte: se você tiver fé com o efeito do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: transpassa-te daqui para acolá, e assim será feito. Então, meu irmão e minha irmã, a tua fé pode ser pequena, mas se ela tiver a qualidade desejada por Deus, aí você vai conseguir muitas coisas em sua vida, tá bom? Então, meu amigo, a questão principal não é o tamanho da fé, e sim a qualidade da fé. Porque você pode ter muita fé, mas uma fé mal distribuída. Você pode ter muita fé em uma imagem de escultura. Você pode ter muita fé em um Deus pagão. Entendeu? Isso aí é uma fé mal distribuída. Tem muita fé, porém não tem sucesso, porque a sua fé é mal distribuída. Agora, se você tiver uma pequena fé, do tamanho do grão de mostarda, mas se essa fé for bem alinhada em Deus, meu irmão, essa fé vai crescer, feito um grão de mostarda, vai produzir bastante, tá bom? Então vamos passar agora para mais uma pergunta, não é verdade? Como a fé chega até nós? Porque tem muita gente que fala o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lógico, Romanos 10, versículo 17, vai falar sobre isso. A fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a pregação do pastor, a fé vem e sacramenta em sua vida, entendeu? Ou estabiliza a sua vida. Porém, pessoal, além de você adquirir a fé pelo ouvir, a Bíblia Sagrada diz que existem outros caminhos para a fé chegar até você. Por exemplo, Jesus falou o seguinte: se esse povo não ver sinais, não crerão. Então, quando você vê um sinal, você alcança fé, você acredita mais, entendeu? Isto está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 48. João 4, 48. Fala que a fé vem pelo olhar. Quando você vê o milagre, a sua fé é acrescentada, entendeu? Então vamos lá. Tem a fé que vem pelo ouvir, tem a fé que vem pela sua visão, quando você vê, e tem a fé também que vem pela oração. Senhor, acrescenta a minha fé. Então, meu irmão, existem basicamente 3 caminhos para a fé chegar até a sua vida. A primeira fé é ir à igreja, ouvir. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? O segundo caminho da fé é você ver o milagre acontecer. João 4, 48. Se esse povo não vê milagres, não crerão. Então, quando você vê milagre, você crê. O terceiro caminho da fé é a oração. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, multiplica a minha fé. Eu quero ter fé. Então você pode orar pedindo fé. E aí, pessoal, vem mais uma pergunta. Deus tem fé? Olha a pergunta, pessoal. Deus tem fé? É claro, meu amigo. É claro que Deus tem fé. Porque a palavra fé significa fidelidade. Eu pergunto para você, Deus tem fidelidade? Claro que tem. Então Deus tem fé. Nesse sentido linguístico, Deus tem fidelidade. Tá bom? Deus tem crença? Deus tem crença? Deus acredita em mais alguém? Pessoal, é claro que Deus acredita em mim. A títulos de trabalho, não é verdade? De desempenho. Deus tem muita confiança em nós. Deus acredita em nós. Tá bom? Agora, para título
de salvação, Deus não tem crença. Porque a maior autoridade que existe é Deus. Então, meu amigo, esta pergunta é muito burocrática. Deus tem fé? É claro que Deus tem fidelidade. É claro que Deus acredita em nós, a título ou a nível de trabalho, entendeu? Agora, Deus acredita em outro Deus? Não, porque o maior Deus de todos os tempos é o nosso Deus, não é verdade? Então, meu irmão e minha irmã, Deus, ele não tem fé em relação à crença, mas tem fé na questão de fidelidade, de acreditar em você. Vamos para mais uma pergunta? Qual foi o homem de maior fé no Antigo Testamento? Olha que pergunta. Qual foi o homem de maior fé no Antigo Testamento? Você sabe? Então, eu vou responder essa pergunta agora. Mas antes, eu vou apresentar para você os 3 livros que eu elaborei. Porque nesses livros eu falo muito sobre fé. Entendeu? O primeiro livro que eu elaborei foi este livro. O livro de Gênesis. A revelação completa. Olha que maravilha. Com 720 páginas. Meu irmão e minha irmã, esse livro do Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas, foi feito para você, que é professor de teologia. Porque contém mais de 1000 detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano, entendeu? Detalhes que a maioria não conhece. Tá bom? Esse foi o primeiro livro que eu lancei. No final do vídeo, eu vou falar mais sobre esse livro. Tá bom? Vamos passar para o segundo livro que eu lancei. Olha o segundo livro. Pessoal, o segundo livro é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Olha que maravilha. Esse livro dos sermões é para você que é pregador ou pregadora. Por quê? Porque contém, pessoal, mais de 700 páginas, mais de 1000 pérolas, derivados das histórias hebraicas, aramaicas, gregas, latinas, sumerianas, midrashianas, apócrifas. Olha, é maravilhoso. E já contém 50 sermões com os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, com começo, meio e finalização. Então, com este livro, você vai aprender a pregar, porque eu vou explicar detalhe por detalhe como que você vai apresentar o sermão em sua igreja. Entendeu? Então, este foi o segundo livro. Agora, imagina um livro bom. É muito bom para pregadores e pregadoras, tá bom? E o terceiro livro, pessoal, que eu lancei é este livro aqui. É o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Olha que maravilha, pessoal. Com 514 páginas. 514. Esse livro, pessoal, é para você que é professor e dar aula para obreiros. Você que quer ser um bom obreiro para representar o seu ministério dentro da ética cristã. Esse livro foi feito para você. Então, meu irmão e minha irmã, eu elaborei esses 3 livros maravilhosos para você que está me assistindo agora. Aqui na descrição e na tela do vídeo, eu vou deixar o número do meu celular para você mandar uma mensagem de WhatsApp. 62, Goiânia, né? 629 9408 0257, tá bom? E eu vou enviar esse livro para você através do correio. Adquira esses 3 livros e já se prepare, pessoal, para o 4º livro que eu estou lançando neste ano 2022. 2022, eu estarei lançando o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. É muito bom esse 4º livro que eu estou lançando. Os 3 já estão prontos. Agora eu estou lançando o 4º livro, para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Meu irmão e minha irmã, vamos aos estudos aqui para terminar. Qual foi o homem de mais fé no Antigo Testamento? Foi Abraão, entendeu? Abraão é o pai da fé. Não tem ninguém maior do que Abraão. Somente Jesus, não é, pessoal? Mas Jesus
é tipo o método humano, né? É um semideus. Jesus é filho de Deus com Maria. Então, eu estou falando de homem normal, físico, entendeu? Então, o maior homem de fé na terra foi Abraão. Olha aí, pessoal. Abraão é o pai da fé. Qual foi o homem que teve menor fé na Bíblia Sagrada? Esse detalhe eu vou deixar no meu livro, tá bom? Qual o homem de menor fé da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento? Não sabe? Eu vou deixar em meus livros. Qual o homem no Novo Testamento que teve maior fé? Porque no Antigo Testamento foi Abraão, que teve a maior fé. E no Novo Testamento, quem foi o homem que teve a maior fé de todas? E no Novo Testamento, qual foi o homem que teve a menor fé? Outro detalhe, no Antigo Testamento, qual foi a mulher que teve a maior fé de todas? No Antigo. E no Novo Testamento, qual foi a mulher que teve a maior fé de todas? E no Antigo Testamento, qual foi a mulher que teve a menor fé de todas? E no Novo Testamento, qual foi a mulher que teve a menor fé de todas? Então, pessoal, tudo isso eu vou deixar em meus materiais, porque em meus materiais, em meus livros, tem detalhes que você nunca ouviu falar. E a minha gravação, pessoal, já passou, né? Então, assim, adquira esses 3 livros, livro do Gênesis, livro dos Sermões e o livro A Olaria de Obreiros, tá bom? Adquira esses 3 livros na promoção. Eu vou esperar a sua ligação agora. Ligue agora, mande uma mensagem de WhatsApp nesse número que está aqui na tela, tá bom? 62, que é Goiânia, 99408-0257. É o número do meu celular. Mande uma mensagem agora para adquirir esses 3 livros e já se prepare para o 4º livro. Porém, pessoal, o que você vai encontrar nesses livros aqui, você não encontra basicamente em canto nenhum aqui no Brasil. Tem pérolas. Vamos ouvir a vinheta? Então, ouça essa vinheta para você entender que realmente existem detalhes que você nunca ouviu falar nesses livros. E aqui na descrição, eu vou deixar o link para você saber sobre o 3º livro, tá bom? Então, clique no link abaixo para saber sobre todos os 3 livros. E em breve, o 4º livro, tá bom? Que Deus abençoe, ore por mim, se inscreva, deixa o like, divulgue para mais alguém, deixa na descrição, né? Interaja comigo, que Deus abençoe, um abraço no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais,
temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.